Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia maravilhoso, como podemos contemplar a graça de Deus em nossas vidas. Você poderia agradecer o nome do Senhor Jesus? Muitas das vezes vivemos em circunstâncias, em situações que temos que negociar o que fazer em nossas vidas. Mas hoje a palavra de Deus para mim e para você: não negocie a verdade. Não importa o que está acontecendo, diga a verdade. Busque a verdade, porque a verdade, ela é de Deus. E quem busca a mentira, a falsidade, o engano, é do diabo. O inimigo de nossas almas tentam ceifar a nossa vida através da mentira. E hoje Deus vai nos ensinar que não importa o que está acontecendo, não importa a situação que você está vivendo, não negocie a verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, queria dizer que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E quando nós buscamos a verdade, nós temos a presença de Deus ao nosso lado. A garantia da proteção divina do Senhor em nós. Vivemos em um tempo onde a verdade ela tem sido relativada, enganada. A verdade ela tem sido adaptada. É uma meia-verdade. E muitas das vezes até negociamos a verdade. Negociamos a verdade. Falamos uma coisa que parece ser verdade, mas não é verdade. Em troca de aceitação de pessoas, de bajulações, em troca de conforto, estar tranquilo. Aí você não fala toda a verdade. E até mesmo em troca de sobrevivência no dia a dia. A gente não fica negociando a verdade, não fala a verdade. Muitos irmãos, muitos cristãos, pressionados pela circunstância da vida, do que está acontecendo na sua vida. Muitos cristãos estão negociando a verdade. Tem tentado abrir mão de princípios básicos, princípios certos, bíblicos, para evitar sofrimento. Vivem uma vida de mentira. A palavra de Deus, no entanto, nos chama a um padrão mais elevado de vida. Não importa o que está acontecendo, devemos falar a verdade, porque a verdade é princípio bíblico. A verdade é princípio de Deus em nossas vidas. É melhor a gente sofrer, passar aperto, ter consequências imensuráveis, sofrimentos, mas permanecer na verdade, do que desfrutar uma paz falsa, uma paz momentânea, à custa da obediência a Deus. Hoje nós temos que ser obedientes, assim diz a palavra. Não devemos negociar a verdade. Hoje nós vamos aprender com 3 jovens na Bíblia, 3 hebreus, que diante de um fogo real, eles decidiram não negociar a verdade. Hoje a palavra é: não negocie a verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Esses 3 versículos nós vamos ler na palavra de Deus de Daniel, onde o poder do Espírito Santo de Deus vai abrir nossos olhos para nós não negociar nenhuma verdade. A verdade, a partir de hoje, vai ser dita em nossas vidas, custe o que custar, mas nós vamos estar com a verdade. Vamos orar?
Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, estamos aqui, Senhor, mediante a Tua palavra. Deus, fala conosco esta manhã maravilhosa, Senhor. Você deu a mim, aos irmãos que estão escutando essa oração, para nós aprendermos, Senhor, a estarmos com o Senhor dia a dia, momento a momento, manhã a manhã, sol a sol, chuva a chuva. Estamos debaixo da verdade de Cristo. Essa oração que eu faço, crendo que Jesus está conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei Nabucodonosor. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei Nabucodonosor: ó rei, não precisamos defender diante de ti. Eles deram uma afirmação ao rei: não precisa ter defesa contra ele. E eles afirmaram: o Deus a quem servimos pode nos livrar. Eles afirmaram ao rei Nabucodonosor: o Deus que ele serve, o Deus que ele serve, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará das tuas mãos. Aquela situação era terrível. Uma fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego deram a certeza ao rei, afirmando que o Deus de Israel, o Deus vivo, livraria eles de qualquer investida do rei contra eles. Mas, e continuaram, mas se não acontecer isso, não importa, mas se nosso Deus não fizer isso, se o Deus de Israel não quiser, saiba, ó rei, com todo o respeito que nós temos ao Senhor, ó rei, que não servimos aos teus deuses, às tuas ordenanças, nem adoraremos a imagem de ouro que se levantasse. A ordem do rei deles adorarem a imagem, a fé e a dedicação de Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram eles confrontarem o rei com a verdade, que o Deus de Israel livraria eles da grande fornalha de fogo. Estes jovens estavam diante de um rei mais poderoso do mundo. Nabucodonosor, na época, era o rei mais poderoso do mundo, pois eles não temeram. Eles falaram a verdade. Eles cercado por uma fornalha acesa, mais de 100 graus. A ordem é clara: negue a verdade. Negue a verdade. Negocie a verdade. Mas a adoração exclusiva a Deus, você escolhe. Ou você adora aos meus deuses, ou você adora ao seu Deus. Ou você adora os meus deuses, assim diz o rei, ou vocês vão morrer na fornalha de fogo. Essa era a sentença daqueles 3 jovens. Eles não negociaram. Eles não olharam nem para a direita e nem para a esquerda. Eles não disseram: vamos nos curvar só dessa vez. Deus vai nos perdoar. Não fizeram isso, eles não tiveram isso. Eles não pediram, não negociaram, não pediram meio termo com o rei. Eles confiaram
naquele livramento. Não negocie a verdade de Cristo, meu irmão. Mais do que acima de tudo, confiar no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Mesmo que se o livramento não viesse, eles não negociaram a verdade. A fé é o firmamento de tudo aquilo que nós não vemos e não cremos, mas nós cremos que Jesus nos livra de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade. Querido irmão, querida irmã, não negocie, não minta, não engane as pessoas. Viva com a verdade e a verdade de Cristo. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos liberta de todo mal, de todo vício, de toda tentação, de toda maldade do mundo. Deus, com a sua mão poderosa, nos abençoa. Não negocie a verdade. E imagine um ourive, pessoas que mexem com ouro, que trabalham com aquele ouro puro. Se ele misturar uma pequena quantidade de metal impuro, o ouro vai perder totalmente o seu valor. Não negocie, meu irmão, essa verdade que você tem, que é Cristo. O ouro puro do Espírito Santo de Deus. O mesmo ocorre com cada cristão, com cada verdade de um servo e de uma serva de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus. Uma pequena negociação. Uma mentirinha que nós falamos para evitar algum conflito, ou dentro da nossa casa, ou dentro da igreja, ou dentro do nosso trabalho. Uma omissão para agradar um chefe, um jeitinho brasileiro que nós dermos, querendo negociar uma verdade, para não sermos perseguidos, para não sermos confrontados. Transforma o testemunho em uma liga metálica sem valor. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus sem valor neste mundo. Porque você está dando a carteira de habilitação para Satanás conduzir a sua vida. E ele não pode ter esse direito na sua vida. Os 3 jovens da fornalha de fogo preferiram ser queimados naquela fornalha a serem desvalorizados, desonrados com a glória de Deus. E hoje o mundo não é diferente. E hoje as coisas não são diferentes. A igreja e os cristãos de hoje não podem falharem. Os cristãos que falham, eles não são ouro puro para o Senhor. Não negocie a verdade. Hoje o Senhor vai deixar 3 pontos na palavra de Daniel, capítulo 3, que nós lemos. 3 pontos para a igreja de Jesus Cristo, para mim e para você, para homens e servos de Deus. Não negocie a verdade, meu irmão. O primeiro ponto, a verdade não se rende à pressão. Pode impressionar o que for, pode o mundo virar contra você, mas a verdade, ela sobrepõe. A verdade, ela vence. Daniel capítulo 3, versículo 18, preste atenção. Mas se não fizer, se não acontecer nada, eles disseram para o rei: saiba, ó rei, que não servimos aos teus deuses. Não abra mão da sua comunhão com o Senhor. Não abra mão do acesso direto que você tem a Deus por causa das pessoas. A fé verdadeira, aquela fé verdadeira, não depende de resultado favorável. Pode estar acontecendo o que for, pode ser até uma coisa ruim, mas a sua fé prevalece. A sua força em Cristo prevalece. Muitos cristãos obedecem a Deus apenas quando Ele resolve seus problemas.
atrás de bênção, atrás de milagre. Não. Nós temos que servir a Deus com a mesma postura, com a mesma força, com a mesma alegria em qualquer situação. Os 3 jovens disseram, mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não negociaremos com o Senhor. A verdade não é um contrato com cláusula para a gente se escapar da situação. Não. A verdade é uma aliança que você tem, você com Cristo, eu com Jesus, nós com o céu. Inegociável. Você não negocia a verdade com o pastor, você não negocia a sua verdade com o seu chefe, você não negocia a sua verdade com a situação de vida que você está vivendo, com a sua família, porque a verdade ela é inegociável. É um tratado que você tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você obedece porque é verdade, não porque compensa. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Assim diz a palavra. Primeiro ponto, a verdade não se rende a pressão nenhuma que tiver em nossas vidas. Não negocie, meu irmão, a verdade. O segundo ponto, a verdade produz coragem sobrenatural. Você vai ser um homem destemido, um homem forte, um homem decidido, uma mulher de Deus decidida, porque a verdade produz essa coragem sobrenatural que pertence a Deus. Você poder glorificar o nome do Senhor Jesus? Daniel capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é bem clara. O Deus a quem servimos pode nos livrar. Eles tinham a certeza que Deus ia livrar, porque eles tinham fé. Eles sabiam Deus. Quando a verdade produz essa coragem sobrenatural em nossas vidas, nós temos a certeza do poder de Deus sobre qualquer mentira, sobre qualquer situação que está acontecendo neste mundo, sobre qualquer pessoa que está em desavença com você. A certeza do poder de Deus gera ousadia em nós. Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus ousado. Quando você não negocia a verdade, meu irmão, Deus lhe dá uma coragem que não é natural. Você se torna a ser um homem, uma mulher sobrenatural do Senhor. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus. O medo desaparece diante de qualquer convicção. Você passa a não ter medo. A igreja hoje ela é limitada. A igreja hoje ela é tímida, porque tentou se tornar amiga do mundo. A verdade é essa. Deixando o mundo entrar dentro da igreja. A verdade, ela tem que ser restaurada e restaurar a imagem do homem e da mulher de Deus. Então, o segundo ponto, meu irmão, para mim e para você, a verdade sempre será recompensada. Desculpa, irmão. O terceiro ponto, a verdade produz coragem sobrenatural. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não, meu irmão, negocie a verdade. E para finalizarmos, o terceiro e último ponto dessa palavra maravilhosa, a verdade sempre será recompensada. Não importa o que acontecer. Talvez no momento que aconteceu a situação, as coisas podem sobreviver sobre você. Você passar um certo situação ruim sobre aquilo que aconteceu. O ponto que você colocou, a situação que as pessoas não gostaram do que você falou, mas você falou a verdade. Isso que importa. Porque ela sempre vai ser recompensada a você, meu irmão, a você, minha irmã. Porque Deus está com você. Daniel capítulo 3, versículo 30. Preste bem atenção nesta palavra. Então o rei promoveu. Ele não ficou revoltado, ele não tentou matar.
ele não açoitou, ele promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego altos cargos no reinado, na província da Babilônia. Assim que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, eles foram promovidos a altos cargos na província da Babilônia. Então, não negocie a verdade, porque a verdade sempre será, meu irmão, recompensada na sua vida. Deus honra a quem o honra. Honre a Deus onde você for. Fale o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do nosso Rei, nosso Salvador, o Salvador do mundo, que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Embora o livramento não seja garantido imediato, o final da história pertence apenas ao Senhor, pertence só a Deus. Eles não foram queimados, o fogo não atingiu aqueles jovens. Pelo contrário, eles viram o Rei, reconheceram o Deus verdadeiro. Negociar a verdade, meu irmão, pode dar a vantagem momentânea. Você pode até achar que você levou alguma vantagem, mas não vai levar. Mas permanecer nela traz uma honra interna à sua vida. A pessoa que anda com a verdade, muitas vezes surpreende e recompensa que está por vir na sua vida. Terceiro ponto, a verdade sempre será recompensada. Receba essa palavra em você permanecesse na verdade, buscasse a verdade. E a verdade que hoje eu tenho a revelar para você é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lance a mentira fora da sua vida, meu irmão, porque a coroa da vitória está com você, que está falando a verdade. Não importa o que esteja acontecendo, porque a palavra de Deus diz que você vai ser recompensado. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não negocie a verdade. Jesus, ele não negociou a verdade no Getsemane. Ele sofreu lá na cruz do Calvário. Ele sofreu por amor à verdade. Não por sofrer na cruz. Porque ele é o caminho de todos a raça humana, é Jesus Cristo. E por isso, Jesus foi exaltado. Não tenha medo das fornalhas da vida, do fogo da vida. O anjo do Senhor está com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que está acontecendo neste momento na sua vida. Se você está falando alguma mentira, se você está enganando, cesse agora. Isso é um espírito. Eu queria repreender esse espírito maligno na sua vida. Amém? Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, eu coloco esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Abençoa, santifique e purifique. E qualquer espírito imundo, espírito maligno, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Receba a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E coloque no seu coração, não negocie a verdade.